Ô Jesus, traga luz aos nossos corações, que a sua palavra venha como bálsamo, que a sua palavra seja aquilo que nós mais necessitamos nesse momento agora. Que com revelação o seu Espírito traga luz ao nosso coração, que os olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos cumprir o seu propósito com muito mais êxito e realidade em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a palavra de Deus é poderosa. Você crê mesmo no que você está falando ou não? Então diga, eu creio que a palavra de Deus é poderosa para falar comigo, mudar a minha vida. Diga aí, nunca mais eu ser a mesma pessoa. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus é um texto que eu tenho lido, meditado, compartilhado, escrito, postado no Facebook e com alguns irmãos também. E nós vamos ler aí Mateus capítulo 6, verso 22. Os irmãos encontraram ou não? Amém. Mateus 6, 22, está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Fala para quem está ao seu lado aí. A candeia do corpo são os olhos. Diga: se os seus olhos forem bons, todo o corpo estará iluminado. Diga: mas se os olhos forem maus, todo o corpo é comprometido. Os irmãos ministraram aqui a música, né? Ir além dos meus limites, buscar a tua face, te adorar e te adorar. E aí o irmão aqui disse que se nós não formos além dos nossos limites, talvez não faremos nem parte da realização do sonho que Deus tem para nós. E você tem que dizer misericórdia. Diga misericórdia. Porque é sonho de Deus, e tudo que é sonho de Deus é nosso sonho também, amém, irmãos? E, como eu estava te falando, nós precisamos de bons olhos. Às vezes, alguns irmãos podem ficar assim, um pouco pensativos, e falar: mas eu tenho bons olhos, eu não sou uma pessoa assim que vê com olhos ruins. Então, para mim, essa palavra não faz sentido. Mas eu vou te mostrar aqui, à luz da palavra de Deus, que muitos resultados você ainda não tem porque os seus olhos são maus. Você deixa de conquistar algumas coisas porque, na verdade, a sua visão ainda é limitada. Isso é para tudo aquilo que nós vamos fazer, irmãos. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Você que é jovem, me ouve. Você que é adolescente, me ouve. Você que já é um jovem adulto, me ouve aqui também. A sua visão não pode ser diferente da visão de Deus. Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus? Diga aleluia. Aleluia. No dia do encontro com Cristo, Deus passou a habitar dentro de você. Você sabe, você tem noção disso ou não? Às vezes eu, avaliando alguns resultados de alguns irmãos, eu duvido disso. Porque a visão da pessoa é muito limitada, muito medíocre, é muito aquém daquilo que Deus tem. E o que Deus tem para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem. Você tem noção do que é isso? Eu só posso falar que é coisa grande. Quantos creem, digam amém. Então a nossa visão tem que ser a visão de Deus, porque Deus habita em nós. Diga: eu sou a casa de Deus. Diga: eu sou a morada de Deus. Diga: eu preciso ver como Deus vê. Isso vai determinar o seu avanço. Então, se você decidir olhar como o mundo, você pode até ter conquistas, sim, é verdade, mas elas não serão eternas.
E o nosso encargo é edificar uma igreja de derrotados. É isso? De vencedores. Onde cada irmão é um vencedor. Não é um que se destaca. Não é um que passa na frente do outro. É todos. Diga todos. Isso no mundo não é verdade. No mundo, apenas os melhores se destacam. No mundo, apenas os bons são reconhecidos. Mas no reino de Deus, na casa de Deus, no mover de Deus, todo povo avança, todo povo prospera, todo povo conquista, se torna um vencedor. Mas para isso você tem que mudar a sua visão e nós estamos sendo desafiados a isso. Pode ter certeza. E a cada medida que nós somos desafiados, a nossa visão tem que se alargar. Está escrito, o profeta Isaías disse: firma bem as estacas, amplia a tenda da tua habitação. Porque é certo, você vai crescer. Quantos creem assim, digam amém. Nós vamos crescer, irmãos. Mas para isso nós precisamos mudar os nossos olhos. Nós estamos sendo desafiados a ampliar a nossa tenda, a olhar novos horizontes, a ampliar a nossa visão. Sabe assim? É você maximizar realmente. Olha aí para trás. Vê lá as cadeiras que estão com zebra. Com a zebra amarela aí. Nós temos pelo menos ainda aí aproximadamente 40 cadeiras. Fica olhando para as cadeiras. Você está olhando para mim? Na hora que é para olhar para mim, você não olha. Na hora que não é, você... Oh, Jesus. Então, essas cadeiras que você está vendo aí, está olhando aí, Vaninha? Olha lá também. Vira aí. Isso, participa conosco. Olha aí, Alex. Essas cadeiras, 40 aproximadamente. Eu consigo visualizar em outubro todas elas ocupadas. Você consegue visualizar também ou não? Alguém consegue visualizar? Quem consegue visualizar? Levante a mão. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Nós temos que estimular a cada vez mais a nossa fé, irmãos. Então eu desafio você, chega aqui no culto, já vai vendo mesmo, já põe a mão até, mesmo na hora do louvor. Mas Deus, eu vejo, vai preencher essas cadeiras. Deus, quem vai fazer é o Senhor, eu sou apenas um instrumento. Quantos creem assim, diga aleluia. Nessa ilustração que Jesus falou aqui, usando como exemplo a candeia, ele está falando que os olhos são essa candeia. Talvez alguém não sabe o que é candeia. Então aí eu vou precisar explicar isso, mas vai ser um pouco mais para o final. E Jesus ele está fazendo questão de falar da importância da maneira como nós vemos as coisas. E os nossos olhos, irmãos, eles podem ser tanto para nos levar à bênção, como à maldição. Olha aqui para mim. Agora é hora de você olhar para mim, entendeu? E não é hora de você conversar. E aí, veja só. Quando você... O pastor disse aqui quarta-feira, né? Que ele tira aquela foto panorâmica assim. E aí ele chega em casa. Fulano, ciclano, estava ali. Né? Eu também tenho esse hábito. Tira a foto. Já sei exatamente onde cada um está e quem não veio. E aí depois o Paulo me passa o relatório. Ó, tinha 50 e tantos jovens lá. Isso porque ainda faltou fulano, ciclano, beltrano. Tem o fulano também da célula do irmão fulano. Teu irmão, deixa eu ver, ele estava ali. Não estava. Tem o fulano também. Aquele irmão, não sei se ele estava no culto, porque ele mais vai no banheiro do que participa do culto. Então não sei se ele está, mas está aí também. Tá bom. E aí vai indo. Então, os nossos olhos, eles têm uma importância muito grande. Não é à toa que eles estão aí no seu corpo. Não é? Deus é perfeito. Quantos creem assim, diga amém. Aí você fala, Igor, e agora? Eu que uso óculos, então? Isso é um problema de visão. E eu vou te falar que tem muitos irmãos no nosso meio que é cego espiritualmente. Eles não conseguem visualizar. Você sabe? Aí o motivo do porquê muitos desistem. Aí o motivo do porquê muitos retrocedem. Aí o motivo do porquê muitos, diante da circunstância contrária, permite ser abalado e não vai adiante, e não permanece inabalável, e não vive Hebreus capítulo 10, verso 39,
que diz que aqueles que são da fé são aqueles que não retrocedem jamais, mas eles avançam com busca à transformação da alma. Tá aí o motivo do porquê muitos irmãos acabam sendo aquele exemplo contraditório, sabe? Aquele irmão que você fala, nossa, mas ontem estava ali, firme, forte. Eu lembro do irmão lá na frente, adorando a Deus. Eu lembro do irmão na célula, tão envolvente, ativo, com potencial. E agora? É que a visão era muito ofuscada ainda, muito embaçada. E por conta das circunstâncias, das adversidades, desistiu. Mas eu quero crer que aqui nós temos um povo que tem uma visão focada em Deus. Amém ou não? Amém, irmãos? Amém. Nós tivemos há um tempo atrás um acampamento e o tema era ajustando foco. E esse tema, ele foi um tema que a gente estava numa reunião para discutir as coisas do acampamento, se faríamos ou não, assim como foi na Somos Um também. E aí nós lá sentados na mesa, e aí os irmãos, você não sabe, mas lá na minha igreja os líderes estão tudo ruim. Aí o outro irmão, irmãos, lá na minha igreja, não sei o que acontece, mas os irmãos perdem o foco porque ele estava sentado na primeira fileira, um exemplo, foi no banheiro, quando voltou tinha um irmão no lugar dele, aí ele desanimou da fé e não voltou mais na igreja. Irmãos, tem gente lá na minha célula que perde o foco porque o líder pediu para ele dar o lugar para o visitante. Porque tinha que sair 1 hora antes para evangelizar, perdi o foco por coisa assim besta. Aí nós chegamos numa conclusão. O foco está errado, a visão está ruim. Precisamos então ministrar isso, orar a Deus, pedir direção. E lá no acampamento, Deus ele moveu muito. E Deus falou muito. Eu lembro que irmãos que estão aqui hoje me vendo falou assim, nossa, era o que eu precisava ouvir nesse final de semana, Deus falou comigo. E eu sempre digo que grandes eventos como esses não é a razão assim final da coisa. É apenas o começo. Aquelas respostas que você deu, aquilo que você teve como despertamento, é o que você vai fazer um processo da sua vida todo dia. Resposta onde ninguém está vendo. Porque lá no acampamento com 200 pessoas é fácil ir lá na frente, responder a Deus, levantar a mão, falar, Senhor, me transforma, muda a minha visão. O meu foco está no Senhor. Eu lembro que uma das palavras, o Daniel Júnior ministrando, ele falou sobre a bebida daqueles que bebem, né, de cisternas ou daqueles que bebem da fonte. E foi interessante que eu ministrei um pouco disso algumas semanas atrás. Um irmão falou assim, tá ouvindo bastante Daniel Júnior. Eu falei, rapaz, você sabe que não, eu ouço, mas não foi não. Deus falou comigo mesmo. Né? Deus ainda está falando comigo ainda alguma coisa. Mas aí eu lembrei, eu falei, eu vou ouvir essa palavra de novo. E aí eu ouvindo essa semana, ouvi ela pelo menos umas 7 vezes. Eu falei, Jesus eterno, a gente bebe de muita cisterna ainda. Ô Senhor, por que será? E Deus falou, porque os olhos ainda são maus. Vocês ainda não conseguem ver a fonte. E a fonte é uma só, Jesus Cristo. E quando nós bebemos dessa fonte, eu não vou pregar a palavra aqui, que talvez uma outra ocasião, né? Nós temos saúde. Porque essa água é pura, irmãos. E como consequência, a nossa visão passa a ser como a visão de Deus. Então eu desafio você, passe a enxergar a maneira de Deus. Se realmente Jesus Cristo habita em você, decida enxergar como Ele enxerga. Porque em todas as vezes, Jesus ele nunca olhou e falou assim, agora não sei o que vai acontecer não, gente. Acho que é bom vocês procurar a casa de vocês aí, porque eu não sei mais o que fazer não. Jesus ele tinha possibilidades. Ainda que a circunstância era terrível, Jesus ele olhava e falava, não, Deus me enviou, o Pai está comigo, vai acontecer. E acontecia. É claro, Jesus era Jesus, Filho de Deus, mas como homem, ele tinha total confiança em Deus. E a visão dele era certa de que as coisas iriam acontecer. E eu estou te falando tudo isso porque existem algumas coisas que nós precisamos considerar como importantes na vida da igreja para que nós tenhamos bons olhos. E eu quero falar de pelo menos 3 coisas que eu considero importantes e que nós precisamos ter bons olhos, que nós não podemos permitir ver com maus olhos. Primeira coisa é o pecado.
Você está doido? Como que você quer que eu veja o pecado com bons olhos? O pecado as irmãs das crianças ministram, né? Fedido, feio, nananana. Pecado é tudo isso mesmo e mais um pouco, e ele te afasta de Deus. Mas nós precisamos olhar para o pecado com bons olhos. Fala para quem está ao seu lado aí, eu e você precisamos olhar para o pecado com bons olhos. Eu sei que você ainda não está me entendendo. Você sabe por que você não consegue vencer o pecado ainda? Porque você olha para o pecado com maus olhos. E Jesus disse que alguém que tem olhos maus, todo o corpo fica em... Diga, trevas. Então, primeira coisa, não é em ordem, mas uma das coisas que eu considero importante nós olharmos com bons olhos é o pecado. Porque o que nos assedia todos os dias, irmãos? Você já leu Hebreus? Tenazmente, todos os dias o pecado nos assedia. Todo dia o pecado vem. Já cantou aquela canção do irmão lá? Todo dia o pecado vem, mas todo dia eu escolho Deus. Quantas vezes já cantou essa música? Todo dia o pecado vem. Essa parte da música ele acertou também. Ele acertou nessa época, ele estava escrevendo coisa bacana. Todo dia, Hebreus, está escrito isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas se você olhar para o pecado com maus olhos, você não vence o pecado. Aí você vai ter que cantar. Todo dia o pecado vem, eu não escolho Deus, eu sou inimigo de Deus e eu estou muito mal com Deus. Mas se você decidir olhar com bons olhos, você vai vencer o pecado. Você quer que eu fale por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre mim e sobre você mais. É dessa maneira que você tem que ver o pecado. Romanos, abre aí comigo, vamos ler. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Fica aberto aí no livro de Romanos. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Romanos 6, 14 está escrito assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Igor, o que é isso que você está lendo aí? Paulo está dizendo o seguinte: vocês não estão debaixo mais da lei, da justiça humana. Irmãos, olha aqui, lembra Gálatas, o estudo de Gálatas. Você lembra ainda? Tem muitos irmãos que lembram do filme do Harry Potter, lembram da novela, lembram não sei o quê, mas não lembram do estudo da palavra de Deus. Mas veja só, o problema do homem caído é a justiça própria. Mas aquele que teve a revelação da graça de Deus não vive mais na sua justiça própria, e sim na justiça de Cristo Jesus, o justo. Aquele que cumpriu toda a lei. Então, dessa forma, nós estamos aonde? Em Cristo. Então, eu estando em Cristo, eu não estou mais na minha justiça própria. Eu estou na justiça de quem? Diga, Cristo. É por isso que ele está dizendo isso aqui. Vocês não sabem que agora vocês não devem obedecer à lei por uma justiça própria, e sim na justiça de Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Então, nós vamos pecar porque nós estamos debaixo da graça agora, e Jesus nos perdoa, independente daquilo que nós façamos, do que nós fizemos, ou... Não, pelo contrário, Paulo está dizendo isso aqui. Agora, olha o que diz no verso 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quem é essa justiça aqui, irmãos? Diga, Cristo Jesus. Diga, Jesus Cristo é a justiça. Então, agora nós somos servos de quem? Diga, eu sou servo de Cristo Jesus. Amém. Então, quando você vê o pecado com maus olhos, você vai ver o pecado como aquele monstro gigantesco, maior do que você, que tem domínio sobre você. Mas quando você olha para o pecado com bons olhos, e os bons olhos aqui é a luz da palavra de Deus, e você fala, eu tenho domínio.
Você lembra de um outro estudo que nós fizemos aqui, dos frutos do Espírito? Qual um dos frutos do Espírito que fala de domínio? Domínio próprio. Quando eu tenho a vida de Cristo em mim, eu tenho domínio. Então tem muita gente que fala, assim, eu converso mais com homens, né, do que mulheres, e os irmãos homens, nos pecados relacionados aos homens, eles dizem assim, não, mas, sabe, Igor, eu até tento, sim, mas o negócio é difícil, a carne é fraca demais. Quando vai ver, já foi, já aconteceu, já pensei, já falei, já acessei, já mandei, já beijei, já transei, já engravidei. É isso aí mesmo. E aí o que acontece? Eu sempre falo, irmão, olha a palavra de Deus, veja isso com bons olhos, pelo amor de Deus. Nós temos domínio. Jesus Cristo morreu na cruz e venceu todas as coisas. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos no mesmo lugar que Cristo Jesus está. Então você tem que parar de olhar para o pecado com maus olhos. Fala para quem está ao seu lado aí, para de ficar olhando para o pecado como se ele dominasse você. Diga, você domina o pecado. Amém, irmãos? Às vezes chega alguns irmãos aqui no culto, sabe essas escadas aí, parecendo que está chegando num, sabe assim, no pronto-socorro, parece que o irmão está sofrendo de dengue, assim, morrendo. O que foi, irmão? O que aconteceu? Eu pequei. Eu pequei, irmão. Caí de novo, mano. Caí de novo. Caiu de novo no quê, meu filho? Não, aquela mesma coisa que eu nunca consigo vencer. Uai, mas você não entendeu ainda que você tem domínio sobre isso? Então lembra, Hebreus diz, o escritor diz que o pecado nos assedia tenazmente. Toda hora, todo dia. Até quando você está dormindo, às vezes o pecado te assedia. E aí, se você decidir olhar com bons olhos, você vai declarar a palavra de Deus. Vai falar, eu tenho domínio sobre isso. Isso não é mais forte do que eu, coisa nenhuma. A carne é fraca sim, mas o espírito já está pronto e eu ando em espírito. Você lembra do domínio que nós devemos estar? Onde Jesus está e ele diz, quem tem sede, vem a mim. Qual que é o domínio? Diga, o domínio que eu devo estar é o domínio do espírito. Talvez você faltou nesse culto, você não sabe o que eu estou falando, você pode ouvir depois, eu te compartilho o áudio. Mas aí vê, se você andar na carne, é claro, se a carne é fraca, podre mesmo, você vai ficar falando isso para sempre. A carne é fraca, eu não consigo, eu não posso, é mais forte do que eu. Quando foi ver, já foi, já aconteceu, já fiz, já transei, já beijei, já caguei. Perdi tudo, já não tem mais volta. Mas se você decidir andar com bons olhos, quando o pecado te assediar, você vai falar, eu tenho domínio sobre isso. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio mais sobre mim, e eu sou mais que vencedor. Amém ou não? Amém. Primeira coisa, você precisa ter bons olhos. Porque se você não tiver bons olhos, o corpo inteiro fica em trevas. Olha o que diz ainda mais no verso 22 ainda do capítulo 6 aí de Romanos. Romanos 6, 22 diz, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito... veja aqui, irmão. Essa primeira parte não nos cabe mais, do verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não, isso não é para nós mais. Nós estamos na outra parte do versículo aí, Mas o dom gratuito de Deus é para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não sabe qual é esse dom gratuito, né? Você não sabe qual é? É a fé. É a fé. E quando você decide crer na palavra de Deus, está tudo resolvido. Mas se todas as vezes que você olhar para o pecado, você se vê como o vermezinho lá, ele vai te dominar mesmo. E aí entra a primeira parte do verso para você aí. O salário do pecado é a morte. Você vai ver morte. Você não vai ter motivação mais. Aquela história, não estou sentindo mais. Não, eu não sei, mas acabou. Teve um irmão que falou para mim, ele fala isso já tem um ano. Preciso voltar ao primeiro amor. Até quando você vai ficar história de voltar ao primeiro amor?
É questão de pecado. Mas por que é questão de pecado? Porque não decidiu ver com bons olhos. Diga assim: eu creio que quando eu passar a ver com olhos bons, eu vou vencer o pecado. Chacoalhe seu irmão e fala aí: irmão, o pecado não tem domínio mais sobre você. Quantos creem nisso, diga aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que nós precisamos ter bons olhos é quando um irmão é visto pecando. Isso aqui eu considero importante nós termos bons olhos também. Primeira coisa é você ter bons olhos para com o pecado. Você já viu que isso vai ser uma das coisas que vai te levar a vencer o pecado. Amém ou não? Alguém precisa vencer o pecado aqui ou só eu? Glória a Deus. Todo dia nós precisamos vencer. Tenha bons olhos. Mas a outra coisa, diferente de você pecar, é como você vê quando alguém pecou. Aí é outra coisa. Vamos ler a palavra de Deus ainda aí no Novo Testamento, no livro de João. Lembra lá, Jesus habita em mim, habita em você, então nós precisamos ver como Jesus vê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Muito bem. João capítulo 8, verso 2. Quantos têm a Bíblia? Diga amém. Amém. Que bênção. Quantos têm um celular com Bíblia? Diga amém. Amém. Quantos não têm um celular? Quantos têm um celular e não têm a Bíblia? Diga amém. Oh, Jesus, perdoa. Não queima o celular, mas perdoa, constrange e baixa uma Bíblia no celular. João capítulo 2, verso 2. João 8, 2 diz assim. Eu preciso que você leia com atenção, com calma, junto comigo. Nós temos tempo aqui hoje, graças a Deus. Pela manhã, cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em pecado. Pecado era adultério, tá bom? E, pondo-no no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em pecado, flagrante. Sim, todo mundo viu. Saiu na Record, no Videira News. Verso 5. Olha o que diz, irmãos, presta atenção. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam que jogam pedras nela. E agora, Jesus, o que você vai dizer a respeito disso? É o que os fariseus estão perguntando para ele. Verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Jesus, porém, essa parte aqui eu fico imaginando Jesus. Fala, Jesus é Jesus mesmo, né? Jesus é lindo. Então Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Você pode imaginar o que você quiser, o que Jesus estava escrevendo aí. Eu imagino que Jesus escreveu assim: fariseus, vocês não vão conseguir encontrar erro algum em mim. É isso que eu imagino Jesus escrevendo lá na areia. Mas você imagina o que você quiser aí. Talvez Jesus, para alguns, escrevia lá... a letra da música da Pitty lá, né? Que não tem pecado e que atira a primeira pedra, é assim? Errei ou acertei, irmãos? Errei, né? Os irmãos escutam bastante? Oh, Jesus. Quem não tem pecado e que atira a primeira pedra, né? Olha o que diz aí mais, irmãos. Verso 7. Mas como insistiam e lhe perguntavam, Jesus ele disse então: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando-se-lhe a escrever lá na areia, voltou a fazer o que ele estava fazendo, que aquilo não era a coisa mais importante. Verso 9. Quando ouviram isto, foram saindo um a um. Assim, né? Nada aconteceu, não tem ninguém aqui mais. A começar pelos mais velhos, até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher ali em pé. E agora? E agora, sujeito? O que a gente faz aqui? Sua situação ficou pública. Seu pecado ficou exposto. E agora? Pegaram você lá no ato. Verso 10.
Então, erguendo-lhe-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus tornou-lhe a falar, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho a ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus: Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Verso 16. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Até aí, irmãos. Então, a segunda coisa que nós precisamos ter bons olhos é ao nos deparar com o irmão em pecado. Isso aqui é uma coisa que precisa de algumas considerações, porque geralmente nós fazemos mais parte do grupo dos fariseus e dos escribas. E aí o que acontece? Jesus, quando ele fala assim: quem não tem pecado aí dentro de vocês, vai jogar nas pedras então. Essa é a lei de Moisés mesmo, né? Ninguém pode revogar a lei, afinal de contas vocês cumprem ela à risca. Então vai lá. Se vocês estão em condições, pode jogar as pedras. E aqui que nós lemos? Que de pouquinho em pouquinho, um a um, começando pelos mais velhos, foram indo embora. Eles viram que Jesus colocou eles numa saia justa ali, né? E se você for ver aqui, esse contexto é o mesmo de quando Davi colocou o camarada lá na frente da batalha para morrer. Ele se depara lá com o profeta que tinha luz, igual Jesus tinha luz. Ele fala: bom, isso daí é verdade, Davi, você está falando aí que isso é ruim, mas e você, como é que tá? Constrangeu, né? Davi ficou sem saída. Deixa eu te falar uma coisa. Se você, todas as vezes que vê um irmão pecando, tem maus olhos, você é um fariseu. Por quê? Você tem pecado também. Aí os que pegam falam: aleluia, glória a Deus, estamos na festa, ninguém fala de ninguém, todo mundo bagunça com todo mundo e está tudo bem. Não. Vê o que Jesus fez aqui. Por isso que nós precisamos ter os bons olhos e ver a maneira de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus, ele não deixou de tratar com aquela mulher. O povo começou a ir embora, todo mundo foi indo embora, cada um jogando as pedras, cada um de um lado, acabou a graça, não tem mais brincadeira. Jesus, forçou a barra aí. Esse líder crentão, tem que ser mesmo esse líder aí. Tem jeito. Estava aqui tentando mostrar para ele que o irmão está em pecado, mas ele está me trazendo para o pecado. O foco é o irmão, mas ele está misturando eu no meio da farinha aqui. Tá bom, aí fica só Jesus e a mulher lá. Ai, agora é a hora do discipulado. Eles falam: mas cadê o povo que estava te acusando aqui, te condenando? Jesus, foi todo mundo embora. Aí que Jesus fala: pois é, me dá todas as pedras aí que eu vou jogar a pedra em você. Porque Jesus não tinha pecado algum. Jesus tinha algum pecado, irmão? Não. Diga para quem está ao seu lado aí: Jesus não tinha nenhum pecado. Você não pode ter dúvida disso nunca. Jesus não tinha pecado nenhum. Porque às vezes você pensa que pecado é só a prática. Ou aquele pecado que ofende alguém. Você sabe que tem irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui é uma coisa muito importante. Que eles vivem na prática do pecado porque eles concluem o seguinte: não, esse pecado não ofende a ninguém, não maltrata ninguém, sou eu mesmo que estou sendo prejudicado, então não tem problema de eu continuar pecando. Isso é uma mentalidade totalmente equivocada, uma visão equivocada a respeito do pecado. Porque todo pecado, ele agride a santidade de Deus. Então, mesmo que ele não atinja alguém próximo a você, atinja a Deus. Olha aqui para mim, irmão. Então vê, Jesus está lá, só ele e a mulher, e aí ele fala: e agora? Não, foi todo mundo embora. Jesus poderia ou não? A lei era de Moisés ali ainda.
Jesus poderia pegar uma pedra e jogar naquela mulher? Poderia ou não? Ele não fez isso. Ele não fez isso. A única coisa que ele disse foi, olha, você recebeu a graça aqui agora. Eu sou a graça. Porque se eu não estivesse aqui, você estaria morta. Em outras palavras, era isso. A lei. Se eu não estivesse aqui, você estava morta agora. Vai, minha filha. Vai. Tchau. Mas Jesus não disse assim, vai, tchau. Ele disse, vai e não peques mais. Jesus deixou de falar do pecado, irmãos? Não. Mas ele usou de graça. Então, o nosso olhar para com aqueles irmãos que são errantes, que são displicentes com o pecado, que para eles essa mentalidade não está ofendendo a ninguém, é só a mim mesmo, então eu vou continuar fazendo. Ninguém manda na minha vida, então tanto faz, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Você precisa ver com bons olhos. Por quê? Você não está ainda no grupo de Jesus. Ainda que estivesse, não teria respaldo suficiente para julgar. Tá bom, Igor, mas aí então como é que eu faço se eu vejo um irmãozinho lá errante, pecando? O que eu faço? Eu vou encobrir o pecado do irmão? Fingir que nada aconteceu? Sabe que às vezes eu converso com alguns irmãos e falo, aconteceu tal situação aí. Não, eu já estava sabendo já. Ah, é mesmo? Desde quando? Não, já tem um tempo já que eu sei. Ah, entendi. Mas aí, o que você falou? Não falei nada, afinal de contas eu nem lidero a pessoa. Ah, entendi também. Muito longe de Jesus isso. A visão totalmente equivocada. E deixa eu te falar uma coisa. Se nós realmente cremos que essas 40 cadeiras ali do final estarão ocupadas, você acha que todo mundo que vai chegar aqui nessa igreja vai chegar santo? Holy, holy, holy. Você acha que todo mundo vai chegar aqui sem intenção errada nenhuma? Todo mundo santinho. Na hora que o irmão começar a tocar aqui, todo mundo prostrado, adorando a Deus. Ninguém olhando na bunda da outra irmã. Não, ninguém querendo ficar com ninguém. Não, nada disso. Ninguém vem para o prédio da igreja interessado nisso. Imagina, aqui não. Você acha que vai ser assim? Ilusão isso. Os irmãos vão vir. Se nós somos... fugiu a palavra de Hebreus aqui. Se nós somos... Ajuda aí, irmão. Seduzidos tenazmente, os que vão vir não são seduzidos, não. Eles já estão lá, tenazmente, no pecado. Então, mas tem irmão que chega... É o seguinte, o irmão chegou do encontro ontem, ele já quer que o irmão saiba de toda a visão, de cima e embaixo, que ele vá para a reunião da célula, assim, rigorosamente. Assim, santidade no relacionamento não é questão de revelação ou não, é lei, Moisés. Se não faz, pedra na cabeça. Deixa eu te falar, nós nunca vamos sair dos 50 jovens. Mas se você decidir olhar com os olhos de Deus, você vai ver o irmão em pecado, você vai falar, irmão, ninguém pode te condenar aqui, porque todo mundo é pecador mesmo. Nós estamos no processo. Mas não peca mais não. Para com isso, rapaz. Então, Igor, eu não posso encobrir? Não pode, está errado. Que aliança é essa? Tem irmãos que fazem aliança com outro irmão, e eu fico duvidando dessa aliança, porque é uma encobrição danada. É um encobrindo... Eu falo umas palavras bem chucras mesmo, para você entender mais. Um encobrindo a merda do outro, sabe? Gato, que caga e vai lá e cobre com a areia, o outro é que cobre. Não é o gato que cagou, não. É o outro, vai lá e cobre. Ninguém... Não, imagina, irmão. Olha o que o irmão fala. Nós temos uma aliança. Misericórdia, irmão. Agora, deixa eu te falar. Se você tem uma aliança mesmo, então vamos imaginar. Eu tenho uma aliança com o Luan. E aí eu vejo que o irmão está errando. Mas eu não lidero o irmão. Mas talvez eu falar para o líder vai ser desnecessário. Mas aí o que eu falo? Luan, isso aí é errado. Para com isso. Isso não procede de Deus. Não é o melhor de Deus para você. Uma vez. De novo, Luan, lembra aquele dia que eu falei, nós temos uma aliança. Eu estou te falando isso por conta da nossa aliança. Você toma uma vergonha na sua cara e para com isso. Senão eu vou ter que tomar medidas maiores. Beleza, segunda vez. Terceira vez. De novo, Luan, nós temos uma aliança. Já é a terceira vez que eu estou te falando isso. Você não entendeu, não? Não muda?
Edilson, Tiago, né? Tiago ali. Tiago, ó, já conversamos, a gente tem uma aliança, e por essa aliança, e porque eu amo meu irmão, e eu não quero ver ele pecando, você precisa conversar com ele. Ah, é sinal que o Tiago vai resolver o problema? Não. Não é sinal que o Tiago vai resolver o problema. Mas, em função da nossa aliança, eu não encubro isso. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Mas então você tem que ter cuidado. Porque não é à toa que os mais velhos saíram primeiro. E a tendência é que os mais velhos de igreja são os mais fariseus. Os mais hipócritas. Os que são mais rápidos em condenar, em acusar, em julgar. Mas, Igor, o que tem tudo a ver isso aqui com o que você leu lá em Mateus, que Jesus está falando no capítulo 6, verso 22? É, porque o mais velho, ele olha o mais novo, e aí ele julga. Ele fala, não tem jeito não, é muito inconstante mesmo. Ah, deixa para lá. Mas você não sabe, às vezes é uma dificuldade do irmão, você precisa olhar com bons olhos, de graça. Irmão, você está passando por alguma dificuldade? Eu quero orar, pelo menos orar por você. Eu não posso, talvez, te ajudar com outros recursos, mas a minha oração eu sei que pode fazer muita coisa, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser feita, então eu vou orar. Mas o mais velho é o primeiro a ficar julgando e a condenando. Fala para quem está ao seu lado, irmão. Sai dessa visão farisaica. Fariseu. Para com isso. Tenha a visão de Jesus, amém, irmão? Quantos creem que nós vamos alcançar os 100 jovens? Diga amém. Os nossos olhos têm que ser o mesmo de Jesus. Tem pecado? Tem. Vai, não peca mais não. Vem caminhar com a gente, mas não peca mais não. Tem gente que fala assim, tem uns líderes aí muito bom, muito fariseu, eles falam assim, para caminhar comigo não tem que ser padrão. Que padrão é esse, será? Sem pecado nenhum? Então nem você pode caminhar. Ninguém poderia caminhar com ninguém então. Ué. Mas nós precisamos ter a visão de Cristo. Os irmãos estão me entendendo ou não? Que bom. A terceira e última coisa que eu considero importante, nós termos bons olhos, é com a obra de Deus. E aqui eu avalio, entre essas duas primeiras coisas que eu falei, a mais, assim, relevante. Vamos ler aí em João capítulo 4. Já estou encerrando. João capítulo 4, verso 35. Os irmãos acharam? Está escrito assim: não dizei vós, ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entram no trabalho deles. Jesus está falando o seguinte, muda a sua visão a respeito da obra. Para de olhar para a obra de Deus como a coisa mais difícil da face da terra. Olha para o campo, eles já estão brancos. Olha para a pessoa que você está evangelizando aí, já faz um tempo, ou talvez você nem começou ainda, mas veja com bons olhos. Sabe, Jesus, quando está dizendo que o campo está branco, pronto para a colheita, é sinal de que se passasse mais um tempo, estragava. E deixa eu te falar, nós estamos no tempo, o melhor tempo para conquistar pessoas para Jesus. O melhor tempo. Isso para todas as faixas etárias. Nós estamos no melhor tempo, irmãos. Os campos estão brancos. Mas se você tiver maus olhos, o que você vai ver? Dificuldade, problema, limitação, impossibilidade. Não tem jeito. Não dá. Essa pessoa é muito difícil. Nós vamos ter um impacto na cidade. E o nosso alvo é 40 jovens. Passando pelo impacto.
Se eu te falar que nós nunca fizemos um impacto com essa quantidade de pessoas? Eu estou te falando então, nós nunca fizemos. Vai ser a primeira vez. E nós faremos. E nós faremos. Por conta de nós mesmos? Não. Por conta daquilo que Jesus falou. O que Jesus disse? Não são vocês que trabalham. Eu coloquei vocês no trabalho de alguém que já tinha começado. Você acha que você fez alguma coisa? Você não fez nada. Você entrou no trabalho de alguém que não é o meu, pode ter certeza disso, que não é o do pastor, pode ter certeza disso também. Outros já trabalharam, já semearam, e nós só entramos nesse trabalho agora para colher, irmãos. Raciocina comigo, o que é mais difícil? Preparar a terra, semear e aguardar a chuva, esperar nascer, crescer, para que esteja pronto para a colheita, ou simplesmente olhar e ver tudo pronto para colher? Jesus estava dizendo, está tudo pronto já, vocês não precisam fazer nada, somente colher. Alguém aqui já colheu algum fruto diretamente da árvore assim? É difícil isso? Alguém incrédulo vai falar, depende da árvore, Igor. Não, tá bom, sei lá, talvez você vai subir num pé de abacate. É uma árvore alta, sim ou não? Tá bom, mas foi você que plantou aquele pé de abacate? Foi você que regou aquele pé de abacate? Que esperou crescer aquele pé de abacate? A única coisa que você vai ter que fazer é subir no bendito do pé do abacate e tirar o abacate. O que é mais difícil, irmãos? Entenda aqui o que Jesus está falando. Você não tem crescido, frutificado, conquistado, ceifado, porque a sua visão ainda é ruim. Você ainda não tem conquistado as pessoas que você tem encargo de conquistar. O encargo ele é muito bom, olha aqui para mim. É muito bom você ter encargo pelos perdidos, a urgência da obra de Deus. Mas se você tiver maus olhos, esse encargo é como se fosse nada. Porque na hora de ir pro vamos ver mesmo, você vai ver só dificuldade, só limitação, só problema, só gente envolvida com problemaços que você fala, nossa, eu não consigo ver essa pessoa sendo salva e se convertendo, não. Mas é muito bom aqui hoje você identificar qual tem sido a sua ótica. Se tem sido com bons olhos ou com maus olhos. Para que a partir de hoje você mude a sua visão. Você pode falar assim, Igor, graças a Deus que a minha visão tem sido muito boa. Como que você lida com o irmão que está em pecado? É mesmo? Como que você lida com um pecado que tenazmente te assedia? Os seus frutos aí na célula, como é que tá? Quantos irmãos você já consolidou e estão firmes na casa de Deus? Igor, aí vai depender de outras coisas, né? Depende sim dos seus olhos. Porque quando você estava consolidando alguém, a pessoa deu dificuldade no meio do caminho e você já deletou ela. Menos um na videira. Menos um na célula. Esse não dá, vou para outro. Afinal de contas, eu não posso ficar investindo numa pessoa que não responde. É porque a sua visão está errada. Porque se você decidir olhar com bons olhos, ainda que a circunstância seja ruim, Deus vai te honrar, irmão. Deus vai fazer. Lembrei aqui da frase do Abraão. Deus ele vai te abençoar. Vocês? Quantos creem? Digam amém. Muito bem. Eu quero ler mais um texto aqui, está em Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse. Já estou encerrando, eu tenho mais 5 minutos. Eu ainda tenho mais uma aula pela frente. É bênção de Deus. Deus é bom demais, né? Mas no final tem a recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Aqui o contexto é os anjos falando às igrejas. E essa igreja do capítulo 3, do verso 17, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se considerava uma igreja muito bem na foto, mas diante de Deus ela estava muito mal na foto. Olha o que diz aí a respeito da igreja de Laodiceia no verso 17 de Apocalipse capítulo 3. Porquanto dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem um conselho no verso 18.
Olha, eu aconselho vocês que compre ouro refinado no fogo, para que vocês então fiquem ricos. Vestes brancas, para que sejam vistas. Isso aqui tem princípios, não é o foco aqui hoje, eu posso te falar outra oportunidade. Para que não seja manifesta a vergonha e a tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Verso 19. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Qual é o conselho de Deus à igreja de Laodiceia? Compra colírio. Colírio aqui representa a vida do Espírito Santo. Volta em Mateus capítulo 6, verso 22. A candeia do corpo são os olhos. Candeia é um instrumento como se fosse uma lanterna hoje. Lanterna hoje é a pilha. Candeia na época, a óleo. Então só tinha luz se houvesse óleo. Muitas vezes, se não todas elas, os seus olhos são maus porque falta óleo. Óleo, Espírito Santo. Óleo é a vida do Espírito Santo. Se você tem tido maus olhos, e aí você tem que reconhecer e não ser igual a Laodiceia, porque Laodiceia falava o seguinte: não, está tudo bem, Igor, comigo não preocupa com isso aí não, está tudo perfeito nessa área. Não, maus olhos, jamais. Laodiceia, o anjo disse: para disso, porque você é miserável, pobre, cego e nu. Se você não arrepender, acabou. Então, qual é o conselho? Compra colírio. Irmãos, deixa eu te falar. Enxergar com bons olhos tem um preço. Não é assim. Estou enxergando com maus olhos. Nossa, bons olhos. Não, tem preço. E o preço é a busca pela vida de Deus. Quanto mais luz, quanto mais óleo, mais luz, melhor. Quanto mais óleo, mais bons olhos. Entendeu? Quanto mais a vida do Espírito Santo, mais bons olhos você vai ter. Quanto mais vida de Deus, mais você vai vencer o pecado, porque você terá bons olhos. Quanto mais vida do Espírito Santo, quanto mais óleo, mais bons olhos você vai ter para ver o irmão que às vezes está em pecado, e você pode ser até oportunidade para o irmão avançar. Os irmãos da equipe de louvor já podem vir aqui, que nós vamos encerrar. E talvez os seus olhos hoje sejam olhos de incredulidade. Talvez você não consiga ver tudo isso. Talvez você não consiga avaliar às vezes seus olhos é de incredulidade. Você não consegue ver o avanço, o crescimento. Olha, talvez você não consegue nem crer em você mesmo. Olha aqui para mim, irmãos. É só os irmãos da equipe de louvor, vocês já conhecem eles, né? Então, talvez você não acredite em você mesmo. Aquilo que a minha esposa lindíssima disse aqui é verdade. Em 2020, você que está aqui pode ser um ministro. Ainda que num desses encontros nossos apostólicos, a gente fala, não, lá na realização do sonho você vai pregar lá naquele lugar. Nem que seja 10 minutos você vai pregar lá. Mas talvez nem que eu tenha que fazer uma reunião o dia inteiro e cada um pregue 10 minutos. Igor, mas eu não acredito que eu serei. É porque os seus olhos são maus. Porque se você passar a ver com bons olhos, irmão, ninguém te segura não, filho. Ninguém te segura não. Deixa eu te falar, como que você olha para a sua célula? Deixa eu te perguntar, você vai na célula? Você faz parte mesmo do corpo? Como que você vê a célula, o corpo de Cristo? Ah, todo mundo falso, hipócrita. Ah, todo mundo diz ser santo, aí é coisa nenhuma. Seus olhos são maus, falta óleo, falta a vida do Espírito Santo. Como que você vê o seu avanço na obra de Deus? O nosso crescimento não é, senão por outra maneira, a não ser o discipulado, meu irmão. Como que você olha o irmão que fala na sua vida? Como autoritário, como aquele que quer coordenar a sua vida, que é autoridade inquestionável, que ele é o dono da razão. Maus olhos. Falta óleo. Falta a vida do Espírito Santo.
Como que você olha para os irmãozinhos que caminham junto com você? Os imprestáveis, os ignorantes, eles não sabem de nada, eu que sou o certo, eu que sei de tudo. Maus olhos, falta óleo, falta a vida do Espírito Santo. Eu te aconselho, compra óleo, compra colírio. Igor, mas Apocalipse diz colírio. Mas olha lá as virgens nércias, a parábola das virgens nércias. Jesus estava para vir na festa, o casamento. 5 virgens, não tinha óleo, não tinha intimidade, não tinha comunhão com o Espírito. Perderam da festa. Deixaram de fazer parte de algo que elas estavam aguardando o tempo todo. Então, irmão, deixa eu te falar, talvez você vai deixar de viver conquistas assim, que você está aguardando, porque falta óleo, porque falta a vida do Espírito Santo. Então, eu te desafio, remove todo mau olhar, sabe? Sim, não é superstição, não. Você não tem que colocar sal grosso lá perto da sua porta, não é isso não. É você buscar Deus. Falar, Deus, muda a minha maneira de ver as coisas, a obra do Senhor. Até hoje eu tenho visto como algo penoso, difícil, problemático, impossível. As pessoas não querem. Eu tenho sofrido enquanto todo mundo lá no mundo está com a vida tranquila e em paz, e eu aqui na sua obra penando. Muda o seu olhar, porque quando você mudar o seu olhar, sua maneira de ver, vai mudar os resultados também. Quando você muda a maneira de enxergar, muda os resultados. Não queira mudar os resultados sem antes mudar a sua maneira de ver. Olha, não queira um aumento de salário lá na sua empresa onde você trabalha, se você não se vê como o dono da empresa. Não queira, você não vai ter. Não, Igor, mas eu me ver como dono da empresa? Eu nem quero. Tá aí, por que você não tem prosperidade financeira? Eu devolvo o dízimo, Igor. Tá bom, mas os seus olhos são maus. Seus olhos são maus. Não queira ser um profissional que tem uma faculdade, que tem um diploma, que sabe assim, que hoje em dia isso é básico, né? Ensino superior. Não queira, se você não se vê como o melhor aluno. Você sabe que tem irmãos que se vê como o pior aluno e fala isso com muito orgulho, porque a visão dele é ruim ainda. Maus olhos. Compromete tudo. Compromete tudo. Fala para quem está ao seu lado aí, quando você tem bons olhos, tudo muda. Você sabe, se você decidir enxergar a obra de Deus, eu disse que seria o nosso foco aqui maior, com bons olhos, evangelizar não vai ser a maior cruz, não. Desafiar a pessoa que você tem um relacionamento todos os dias, para que ela tenha um encontro com Deus, e a mesma experiência que você teve, não vai ser um parto assim que dure 300 anos. Não vai ser, não. Vai ser simples. Porque você vai passar a enxergar com bons olhos. Alguém aqui, pelo menos nos últimos 6 meses, tem orado por alguém para que ela tenha uma experiência com Deus no encontro? Tem alguém aqui, pelo menos nos últimos 6 meses? Fique com a sua mão levantada, bem alto para eu saber. Nos últimos 6 meses, você tem orado por alguém, especificamente, para que elas tenham uma experiência com Deus? Quero que você fique em pé no seu lugar. Só você. Vem aqui à frente. Você vai pôr a mão assim nos seus olhos, como símbolo. Porque até hoje talvez, você pode concordar aí com você mesmo, que você tem tido maus olhos a respeito dessas pessoas, e por isso talvez elas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Não é porque elas não querem, não é porque elas são difíceis. Não, não é. É porque os seus olhos ainda são maus. Mas se você crer realmente, eu quero desafiar você a enxergar com os olhos da fé, irmão, essas pessoas, ou essa pessoa aqui. Eu desafio você, isso não é místico, eu fujo disso, né? Mas eu quero que você decida enxergar a partir de agora com os olhos da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então você que está aqui, você que tem orado pelo menos há 6 meses por alguém, põe a mão aí nos seus olhos. Os irmãos estão aí sentados, estende a mão aqui para frente. Você pode fazer parte da conversão dessas pessoas dessa forma, simples aí. E nós vamos orar por esses irmãos. Você que está aqui, ore e peça, Senhor, muda a minha visão. Eu quero ver com bons olhos. Eu quero ver essa pessoa se rendendo ao Senhor. A sua palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Deus. Então vai falando aí no seu lugar.
aí na frente, com seus olhos tapados com a sua mão. Impõe as mãos em você mesmo agora e fala: Senhor, muda os meus olhos. Eu quero ver, Senhor. Eu decido ver agora. Fala o nome da pessoa. Fala: Senhor, eu decido ver essa pessoa se prostrando diante do Senhor. E não vai demorar isso. Isso vai acontecer tão já. Porque os meus olhos espirituais, os olhos da fé, foram dilatados. E esses olhos vão enxergar com bons olhos. Senhor Deus, e dessa maneira vai acontecer. Já aconteceu. O Senhor já liberou. Oh, que os meus irmãos tenham resultados bons, porque agora eles decidiram ver com bons olhos. Senhor Deus, que o óleo nunca falte, para que em todo tempo eles possam ver com bons olhos. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, levante a sua mão e diga assim: eu creio que em um pouco tempo, diga, em breve, essa pessoa se renderá a Jesus e terá a mesma experiência que eu tive, para que nunca mais ele seja o mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode ficar aqui na frente. Os demais irmãos estão aí no lugar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Existe alguma área que você tem visto com maus olhos? Talvez é a célula, talvez é a obra de Deus, talvez é o irmão que sempre está em erro, talvez é o pecado que tenazmente te assedia e você não consegue se ver livre desse pecado e sempre você cai nele e sempre acontece alguma coisa. Existe alguma coisa que você ainda não consegue ver com bons olhos e você reconhece que precisa do óleo, que é o que vai trazer a luz, que é a vida do Espírito Santo? Se você é essa pessoa, eu quero te convidar aqui a vir à frente, que nós vamos orar juntos pedindo: Senhor, me dá bons olhos, me dá bons olhos. Às vezes é uma visão equivocada, às vezes nem é tudo isso, eu já julgo o irmão, eu já condeno o irmão e eu me esqueço que eu mesmo tenho pecado, que eu mesmo erro, que eu mesmo sou falho. Mas Espírito Santo, ilumina aqui agora os nossos olhos. Se você precisa de ter bons olhos, eu quero te convidar a vir à frente para nós orarmos e pedir ao Espírito Santo que Ele nos traga mais essa vida, para que nós tenhamos esses bons olhos. Eu preciso falar mais uma coisa aqui. Talvez você que tem tido dificuldade com alguns pecados, deixa eu te falar uma coisa: não é função sua ficar encontrando pecado em você. Olha aqui para mim. Não é função sua essa, não é função minha, não é função de ninguém, é função do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vos guiará a toda a verdade, toda a verdade. Lá em Apocalipse diz que diante do trono há olhos por dentro e por fora. Quem vê é o Espírito Santo, irmão. Então você não tem que ficar procurando: será que eu estou errando? Será que não? Será que eu pequei? Será que eu estou pecando? Será que essa atitude é errada? O Espírito Santo vai falar com você se você estiver errando. Mas para isso você precisa ter óleo. Para isso você precisa ter a vida do Espírito Santo. Porque quanto mais óleo você tiver, mais o Espírito Santo vai te direcionar e vai falar: está errado isso aí, você tem que mudar. Se arrepende. O Espírito Santo vai constranger você, para até mesmo você confessar para com quem você caminha. Falar: irmão, o Espírito Santo me trouxe luz aqui, eu preciso de avançar nessa área. Mas não ocupa a função do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então você que está aqui à frente, você precisa ver com bons olhos alguma coisa. Como eu disse, talvez é um desses 3 exemplos importantes que eu dei, ou não, talvez são outros que eu nem citei aqui ainda, mas que tem impedido você de ter bons resultados. Hoje é dia de você mudar a sua visão. Acredite, mudando a visão, muda os resultados. Mudando a maneira de ver, vai mudar as conquistas também. Decida ver com os olhos de Deus. Os olhos de Deus são superiores do que os nossos. Amém ou não? Quantos creem nisso, diga amém. Feche seus olhos aí no seu lugar. Assim como os irmãos primeiros aqui colocou a mão nos olhos, põe aí também agora. E nós vamos orar pedindo ao Senhor para que Ele nos dê bons olhos. Oh Deus, esses que estão aqui na frente ouviram a sua palavra e creram nela. Eles já são bem-aventurados nisso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus olhos bons olhos, para ver
para ver o pecado não como algo que domina os meus irmãos, mas para ver o pecado como algo que eles têm domínio, porque eles estão debaixo da graça e não da lei, e não é o pecado que tem domínio sobre eles mais. Senhor Deus, eu declaro em nome de Jesus bons olhos para ver o meu irmão talvez errando, pecando, e não prontamente julgar, e não prontamente condenar, como aqueles fariseus fizeram com aquela mulher, mas eles terão bons olhos como o de Jesus, para ver com graça, com misericórdia, para dizer: vai, irmão, não peca mais, vai, irmão, porque eu não vou te condenar, eu não vou te julgar. Traga bons olhos para ver talvez o líder errando e não julgar prontamente, para ver talvez o irmão falando algo que não convém e não fazer uma má impressão. Traga bons olhos em nome de Jesus, Senhor, a respeito da obra, que os meus irmãos vejam com os olhos de Jesus, para olhar o campo e ver que ele já está pronto para a colheita. Oh Deus, traga bons olhos para que nós possamos ver que esse trabalho não fomos nós que realizamos, nós fomos inseridos nele, nós apenas temos a graça de colher, e nisso não há trabalho algum, Senhor. Traga bons olhos sobre nós. Nós decidimos comprar colírio e passarmos a ver a maneira do Senhor. Nós decidimos ter óleo para ver como o Senhor vê, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos, diga assim: a partir de hoje eu decido olhar todas as coisas com olhos benignos. Diga: Deus, que o seu Espírito possa me guiar a toda a verdade. Diga: eu creio que a partir de hoje os resultados na minha vida, na minha célula, na igreja serão outros, porque eu decidi enxergar com bons olhos. Aleluia. Quero que você se junte com o irmão que está ao seu lado aí, um com o outro apenas, de dois em dois. Nós vamos encerrar orando uns pelos outros. Você consegue ver esse irmão com bons olhos aí? Não fica sozinho não. Fica sozinho não. Encontra um irmão aí, uma irmã. Você consegue ver esse irmão com bons olhos? Consegue? Consegue ou não? Que bom, irmãos. Já é um bom começo. Eu gostaria que nós encerremos esse momento aqui agora orando uns pelos outros, falando: Senhor, dê bons olhos ao meu irmão, todo tempo, todo momento, mesmo que a circunstância seja contrária, difícil, mesmo que o problema na família seja grande, que o meu irmão veja com bons olhos Deus restaurando, Deus transformando, milagre acontecendo. Ainda que a circunstância seja contrária, o meu irmão tenha dificuldade financeira, dê bons olhos para que ele veja prosperidade, as portas abertas. Se o meu irmão quer conquistar alguém, Senhor, e ele não tem visto isso na realidade, com os olhos nus, que ele possa ver com os olhos da fé. Então você vai orar assim. Amém, irmãos? Amém ou não? Você ora e recebe a oração também. Nós vamos encerrar dessa maneira, amém? Faça isso agora. Olha para o irmão assim, de frente. Não fica de lado, não. De frente, um de frente para o outro. E ora e fala: irmão, você tem bons olhos. Cristo habita em você. Você vai além dos seus limites. Você vai romper com toda a limitação hoje, porque você decide ver com bons olhos outros resultados, conquista, avanço, prosperidade. Oh Senhor, eu declaro bons olhos na vida dos meus irmãos, em tudo que eles estão fazendo, envolvidos. Em o nome do Senhor Jesus, não faltará óleo, não faltará vida, em o nome do Senhor Jesus.